A paz do Senhor. A quem ouvimos? É interessante, no livro de Atos 27, narra ali o texto que um centurião romano da guarda pretoriana ali, ele ficou certa vez encarregado de levar o apóstolo Paulo e outros presos ali de Cesareia até a Itália. E é interessante nós vermos ali que o desfecho, o andamento dessa viagem. Esse centurião romano, ele não conhecia a Deus. O apóstolo Paulo era um homem de Deus. Júlio era o nome desse oficial romano. E nessa viagem, eles saem ali de Cesareia, num pequeno barco, e vão até um outro local, até Mirra. E ali eles tomam um barco, uma embarcação maior, juntamente com outros presos, totalizando ali em torno de 276 pessoas naquela embarcação, entre presos, soldados e outros trabalhadores ali naquele barco. Aquele barco era um dos melhores existentes naquela época. E durante essa viagem, o barco, em um determinado momento, eles param na ilha de Creta, ali, e eles têm uma conferência entre eles, uma conferência entre o apóstolo Paulo, Júlio e o dono do navio, o capitão. E caberia ao centurião decidir se eles deveriam seguir a viagem ou não. Era ali, de acordo com pesquisas, era por volta do mês de outubro, início do mês de outubro, e ali no mar, naquela época, no mar Mediterrâneo ali, era uma época muito difícil de se navegar. Um período onde ocorriam grandes tempestades. E após a conversa que eles tiveram ali, entre o apóstolo Paulo, o centurião romano, e o capitão, o dono da embarcação, o centurião, coube ao centurião tomar uma decisão de ir em frente ou parar e aguardar. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, decidiu seguir o conselho do piloto, do dono do navio. Isso aí está lá no livro de Atos 27, 11. E aquela viagem, que seria uma viagem em torno de 60 quilômetros, aconteceu o pior, uma tempestade terrível assolou aquele navio e levou aquele navio para alto mar. Quantas tempestades nós enfrentamos ou já passamos porque nós não demos ouvidos ao nosso Pai? Nós somos livres para decidir. E somos livres para decidir a que voz nós vamos ouvir. Se é do Pai Celestial, os dos nossos pais, dos nossos pastores, líderes ou dos outros. É interessante. Só há dois reinos espirituais, o das trevas e o da luz. O próprio Deus nos dá a liberdade de escolha. E é interessante, Ele não nos livra
de arcarmos com as consequências de nossas escolhas. Todas as escolhas que nós fazemos é a responsabilidade nossa. A angústia de reconhecer que tomou uma decisão errada é nossa. É interessante, voltando novamente para essa viagem que estava ocorrendo ali de Cesareia até a Itália, depois de 14 dias sob a tempestade, e o navio veio a sofrer avarias terríveis, e a carga teve que ser lançada ao mar, a fim de tentar aliviar o peso do navio. Os homens ficaram sem comer, né? Passaram por angústias terríveis ali, e chegaram em um dado momento, chegaram à conclusão que seria melhor os soldados matarem os presos. E isso só não foi concretizado porque o centurião impediu isso. Isso aí está lá no verso 42. Quando nós não ouvimos a voz do nosso Deus e não obedecemos, maiores serão as perdas. Há muitos que já perderam a saúde, família, bens, empregos, oportunidades, simplesmente porque deram ouvidos a homens que não escutavam a voz de Deus. Cuidado, amado. Seja prudente. Não dê ouvidos a homens que não escutam a Deus. Eles não têm muita coisa para te ajudar. Assim como aquele centurião, Júlio, você também pode decidir a quem dará ouvidos. Aquele centurião ali, ele decidiu dar ouvidos ao capitão do navio, ao dono do navio. E por causa disso ele levou aquela embarcação a uma tempestade terrível. Enquanto que se nós ouvirmos conselhos de homem de Deus, o apóstolo Paulo era um homem de Deus, ele tinha uma direção de Deus para aquele momento. Mas não, o centurião descartou a voz de Paulo, descartou aquilo que o apóstolo Paulo estava vendo que poderia ocorrer. E ele preferiu dar ouvido à voz do capitão, à voz do dono do navio. E ele levou aquela embarcação a situações terríveis. Nós podemos escolher a quem ouvir nesse tempo. Nós vivemos em um mundo onde existem muitas vozes, amados, e nós precisamos discernir e procurar ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é aquela que nos previne de situações terríveis pela frente. Cuidado com as vozes que você acata. Você precisa aprender a separar a voz de Deus, a voz do seu coração, e a voz que procede do coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso coração, o profeta Jeremias, ele fala que terrível é o coração do homem, enganoso é o coração do homem. Então, o nosso próprio coração pode armar armadilhas terríveis para nós. E nós devemos, nesses dias, com zelo, com prudência, com cuidado, estamos considerando todas as coisas. A quem você está ouvindo nesses dias? Você está ouvindo a voz de Deus através
de homens e mulheres de Deus, ou você está preferindo, igual fez aquele centurião, Júlio ali, dar ouvido ao capitão, dar ouvido ao dono da embarcação, que não conhecia a Deus. A escolha é sua. O Senhor te abençoe e tenha um dia abençoado, no nome de Jesus.